Leremos, irmãos. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele à semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Amém? Então a Bíblia aqui, em Romanos 6, deixa muito essa ideia de que nós morremos com ele, nós fomos crucificados com ele. É um caminho que não tem volta. O nosso velho homem morreu, viramos nova criatura, agora é daqui para frente, é com Cristo para frente. Não podemos olhar para trás, não podemos voltar atrás, e quando entregamos a vida para ele, nós passamos o controle da nossa vida para Jesus. A gente não tem mais o controle da nossa vida, é ele que governa. É ele que está no controle, nos guiando, nos transformando, guiando nossos passos. Então nós somos totalmente dependentes, somos totalmente servo dele, totalmente rendido. Em Gálatas 2:20 fala que fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, minha vida antiga acabou. Meu lamaçal do pecado, a minha sujeira, Cristo me perdoou. Eu tenho uma nova chance de seguir em frente com Jesus, seguir em frente sendo transformado a cada dia, sendo uma nova criatura que glorifica e honra o nome do Senhor durante a caminhada com Cristo. E a servidão, por mais que essa ideia de ser servo de Jesus, escravo, é algo diferente do pecado, né? Ser servo do pecado é diferente de ser servo de Cristo. Porque a servidão com Cristo, ela nos garante a paz que excede todo entendimento. Ela nos traz a verdadeira felicidade que o mundo tanto procura, que o mundo tanto tenta buscar nas drogas, prostituição e diversos outros pecados, diversas outras abominações. A servidão com Jesus, ela nos aproxima do Pai, ela nos leva em direção ao caminho da porta estreita, a porta da salvação. Servidão com Jesus, ser servo de Jesus, é como estarmos acorrentados a Ele, presos a Ele, mas caminhando direto no alvo da salvação, no alvo do reino de Deus. É algo que vai nos salvar na eternidade de viver longe do juízo, da condenação eterna, mas sim ao lado do nosso Pai. Então é através dele. Ele é a fonte da salvação, ele é a fonte da nossa redenção, ele é a misericórdia que encontramos através do amor do Pai, que enviou seu Filho. Ele é o motivo de tudo e ele nos garante não só as bênçãos em vida, as bênçãos nessa vida passageira, mas também nos garante as bênçãos na eternidade. É algo que vai além do nosso entendimento, é difícil compreender, é difícil entender como pode Jesus nos garantir algo tão bom assim sem a gente merecer 1% dessa bondade, desse amor, mas é de graça. Essa é a graça de Jesus, é algo imerecido, é um favor imerecido. Nós não merecemos, vamos morrer sem merecer, mas através da fé no Salvador, na fé em Jesus, conseguiremos chegar no alvo, que é a nossa salvação, é estar do lado do nosso Pai por toda a eternidade. Já a escravidão do pecado está nos levando em direção à porta larga, a porta do caminho do lago do enxofre e fogo, a condenação eterna, condenação que lá não vai ter como se arrepender, não tem mais como pedir a Deus ajuda, vai nos levar para isso. E essa escravidão maligna, ela vai nos afundar, irmãos, vai nos destruir. É muito melhor ser escravo de Jesus do que do pecado, porque Jesus vai nos salvar, mas o pecado não. O pecado vai nos afundar, vai trazer tragédia, vai nos afastar do Pai, vai acabar com nossos sonhos, porque a consequência do pecado é esse, é a destruição, é a condenação eterna, o afastamento de Deus. E lembrei de uma situação hoje no trabalho, foi engraçada no começo, mas depois ficou meio séria. Porque eu trabalho com um amigo,
o Gabriel, a gente trabalhando, terminando o serviço, aí fomos guardar tudo para encerrar. E eu sou jovem aprendiz, sai mais cedo, ele fica, né? Aí ele murmurando, ele, caraca, quem dera sair 11 horas da manhã, meu Deus, pô, vou ficar aqui e tal, e reclamando, não sei nem se eu vou ficar no emprego, tô para ser mandado embora e tudo mais, e descascando e murmurando. Aí eu fui brincar, assim, fazer uma brincadeira, já na intenção até de entrar no tema da Bíblia, poder falar e tal. Aí eu falei, pô, cara, seria lindo se Jesus voltasse à tarde, né? Se Jesus voltasse agora à tarde, seria muito bom, mano. Imagina, a gente não ia precisar trabalhar, a gente não ia precisar vir pro serviço, não ia acordar cedo da manhã. Pô, Jesus tem que voltar agora à tarde, eu vou ficar orando. Falei brincando, assim, em tom de brincadeira. Aí ele, cara, não fala isso nem brincando. Pelo amor de Deus, tu tá maluco, não pode voltar não, cara. Que ele é do mundo, né? Aí ele, cara, se ele voltar, eu tô ferrado, cara. Eu tô ferrado, tu não brinca assim não, cara. Pô, tu tá na igreja, tu tá no caminho certo. E eu, pá, que não sei o que. Ele falando todo, gesticulando. E eu que tô perdido no mundo, cara. E se Jesus voltar, acho que não tem chance pra mim, não. Aí eu rindo pra caraca. Foi uma parada muito engraçada. Foi algo, pô, na hora eu morri de rir. Aí a conversa ficou mais séria, né? Porque ele falou... Aí ele falou assim, ele virou e... Aí ele falou, pô, cara, falando sério agora, eu acho que tem hora que eu não acredito mais que eu tenho salvação. Aí eu, pô, tomei aquele baque, eu falei, que isso, cara, não fala isso não, cara, pelo amor de Deus. Não brinca assim não, isso aí não é brincadeira não. Ele, não, cara, falando sério. Pô, às vezes eu vou pra igreja, eu busco e tal, tem pastor que revela as coisas pra mim, mas chega em casa, eu faço as coisas erradas, eu mergulho no erro e tal, e ele falando assim, triste, e eu, caraca, toma aquele impacto. Pô, acho que eu não tenho mais salvação, sei lá, tem hora que eu desacredito que pode haver esperança e tudo mais. Aí eu falei, pô, irmão, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, se você se arrepender, se você se arrepender verdadeiramente, puramente, Jesus pode transformar a sua vida, pode mudar a tua história, assim como tem mudado a minha todo dia. E eu não sou mais merecedor que você em nada, sou tão pecador quanto. Sou tão pecador quanto e há esperança. E a gente começou a conversar. Aí eu falei da passagem do ladrão na cruz, que tinham 2 ladrões, um ficou debochando e o outro reconheceu Jesus como filho de Deus. Um ladrão, ele debocha, ri, faz palhaçada, fica de ironia, e o outro dá até um esporro. Que isso, cara, não faz isso, ele é o filho de Deus, ele não merece estar aqui na cruz e tal. Aí ele fala, Senhor, quando o Senhor vir no teu reino, lembre-te de mim. Aí Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Um cara que levou a vida fazendo várias coisas erradas, era ladrão, provavelmente teve uma infância muito complicada. A Bíblia não detalha, mas deve ter feito mal para muita gente, deve ter roubado muita gente, sabe lá o que essa pessoa fez. E ela encontrou a salvação em Jesus, não porque ela merecia, não porque ela era boa, não porque era bonito, muito menos, não, porque ele simplesmente creu. Ele simplesmente se arrependeu dos pecados, ele simplesmente reconheceu o Filho de Deus. Ele entendeu o sacrifício que Deus fez. Enviou o Messias, um santo que não pecou e sofreu tudo que sofreu, estava na cruz ali com ele. Ele sentia essa parada. Tudo que o meu amigo falou no trabalho, de sentir aquele peso da sujeira, do pecado, o ladrão sentiu lá, tipo, cara, não mereço. Tipo, eu mereço estar aqui na cruz. Jesus não. Jesus não fez nada, pô. Ele estava curando as pessoas até ontem, transformando vidas, e ele está aqui, passando pela mesma coisa que eu passei, sendo que eu mereço estar aqui, o outro ladrão merece estar aqui, Jesus não. E ele é o Filho de Deus, e ele reconhece ali. E eu expliquei isso para ele, falei lá no trabalho, ele ficou pensativo. Aí ele, cara, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou tentar e tal. Tem dia que ele chega lá falando que foi para a igreja animado, outro dia ele fala que caiu no erro, porque ele mora em comunidade, a família dele é muito complicada, então é um ambiente que impulsiona ele a errar, fazer as coisas erradas, a se desviar do caminho de Deus. Então é algo muito difícil. Vou até botar o nome dele no quadrinho, no grupo de oração, para a gente estar orando, porque só o Espírito Santo, né, para transformar a pessoa, tirar ela de certos ambientes, ajudar ela a fortalecer e salvar essa vida. Mas tem salvação. E eu contei essa história porque é baseado nisso aqui. Tipo, é isso que o mundo faz na vida da pessoa. Tu vê a pessoa sem esperança, cara. Ele falando, quase chorando, assim, cara, eu acho que eu não tenho salvação.
cara, eu acho que não vai dar para mim, eu acho que um dia eu não vou ser salvo. E ele tem um certo conhecimento da palavra, e ele falando as coisas assim. E, cara, e é isso que o mundo quer fazer com a gente, é isso que o maligno quer nos tirar da salvação, nosso maior presente que Deus nos deu, o maligno quer nos tirar. O inimigo, ele age no nosso coração para fazer a gente se afastar de Deus, a gente perder o nosso bem mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. E se a gente não vigiar, se a gente não está firmado na palavra, se a gente não tiver com o coração firme no Evangelho, a gente cai e, cara, é muito difícil. A gente cai e o inimigo faz estrago. Quantos pastores, quantas pessoas de Deus que serviam na casa de Deus estavam firmes, hoje estão envergonhando o nome do Senhor. Estão andando por lugares que Deus não queria, estão fazendo coisas que Deus não planejou, não era propósito de Deus para a vida dele, não agrada o Senhor. Quantas pessoas que estão perdidas no mundo, precisando que Jesus reacenda a chama, transforme de novo, faça tudo novo? Muitas pessoas, por isso, porque se deixou enganar pelos prazeres do mundo, se deixou enganar pelos desejos da carne, os prazeres da vida, e se a gente for nesse caminho, a gente vai ter consequências duras na nossa história, vão ter feridas e marcas muito, muito profundas. E uma história que eu queria trazer, pegando esse gancho da consequência do pecado, é a história do rei Davi, que o Léo começou contando aqui na direção, até aqui no meu planejamento aqui. Aí ele começou contando desesperado. Eu falei, cara, ele vai contar a história, vai matar minha pregação, cara, e agora? Só que ele contou a outra parte que eu nem botei aqui, é uma contextualização que eu vou fazer, um contexto, pegar um contexto para a gente refletir. Que vou resumir passar bem pincelar mesmo, por causa do tempo também, para a gente poder entrar aqui na história, só ter uma noçãozinha aqui para a gente entrar no contexto. A Bíblia diz que Davi estava numa tarde, num palácio real, e ele viu uma mulher tomando banho, que a Bíblia fala que é Batseba, né? Ele vê ela tomando banho, pede os mensageiros para levar ela para o quarto dele, e essa mulher era comprometida, ela era mulher de Urias. Urias estava na guerra, defendendo Israel, defendendo o povo, guerreando, e Davi comete o ato com ela, comete adultério, e essa mulher engravida, e Davi segue a vida, e Davi ele tem a ideia de fazer uma armadilha para matar Urias, né? Porque ele queria esconder a gravidez, como é que o homem na guerra ia voltar, a mulher com filho, como é que ia explicar, como é que ia falar. Então ele tinha que fazer alguma coisa, porque todo mundo ia descobrir que o filho não era de Urias, e podia espirrar nele, a mulher falar, e olha a vergonha para um rei ungido de Deus. Davi, com a moral que tinha, com a moral que ele tinha com o povo, toda a história linda de Davi, como é que ele ia explicar que ele cometeu adultério, que ele teve relações com a mulher do guerreiro dele, de exército? Seria algo muito vexatório, esqueci a palavra, seria algo muito ruim, seria feio, seria totalmente vergonhoso, a palavra, e ele resolve mandar mensageiro, botar Urias na linha de frente da guerra, bota ele na linha de frente e pede para quando for atacado todo mundo sair e deixar ele morrer mesmo, a intenção. Assim acontece, ele morre e Davi espera passar os dias de luto, assume Batseba e leva a vida normalmente. Pecou e ninguém viu, saí grande, estou bem na fita. Só que Deus ele não dorme, né? Deus ele vê tudo, ele vê todas as coisas, tudo, nada passa do Senhor. E Deus envia o profeta Natan, e foi bem o que o Léo falou ali, aquela parábola que Natan conta para Davi, que leva ele ao arrependimento. Ele conta aquela parábola e Deus, através dele, repreende Davi através do profeta Natan. Vou estar lendo aqui, que é até a parte 7, que é onde o Léo parou. Vou dar continuidade. Os irmãos, prestem atenção que essa parte aqui é muito importante. É bem profunda. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei sobre Israel e os livrei da mão de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor
em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à própria vista e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nascerá morrerá. Então Natã foi para sua casa. E como profetizou Natã através do Senhor, Davi jejua, ora, clama ao Senhor para não levar o filho, para não matar o filho dele, e acaba que a criança morre. A criança ela fica doente e acaba morrendo. E aqui deixa uma mensagem muito clara, porque Davi ele se arrepende do pecado dele. Davi ele fala: pequei contra o Senhor. E o Senhor ele perdoa o seu pecado e não mata Davi por isso. Mas aqui mostra que se a gente pecar, a gente é sujeito a falhas, a erro, não só quem está fora da igreja, como dentro também. Nós, como os cristãos, nós somos suscetíveis a erro, nós erramos, mas o fruto do cristão é o arrependimento. A gente buscar arrependimento na palavra, abrir nosso coração para Deus, e em Cristo a gente tem Jesus limpa nossos pecados, nos purifica, mas a consequência vem, irmão. Não é porque Deus perdoa que apaga tudo, não acontece nada, porque o pecado ele traz consequências. E as consequências elas podem ser drásticas, podem ser pesadas e podem marcar nossa história, pode destruir relacionamentos, pode destruir vidas, famílias, pode destruir, nos afastar de Deus, com certeza. As consequências do pecado são fortes. Se a gente não vigiar, a gente acaba passando por sérios problemas através do erro, das coisas que a gente fez sem pensar e que desagradaram o Senhor. E para contextualizar aqui, para a gente ver mais o que aconteceu na história, Davi, depois de um tempo, ele tem Amnon, Absalão e Tamar. Amnon ele se apaixona pela irmã. A Bíblia fala que ele fica apaixonado de forma que ele fica doente de amor. Fica apaixonado e fica doente, sem comer, na cama, deitado. Fica totalmente paralisado na cama, sem fazer nada, porque ele ficou apaixonado pela própria irmã. Olha que coisa. Lembra que Deus falou: a espada não sairá da sua casa e o mal virá da sua casa, da sua própria casa. E ele se apaixona e ele faz uma armadilha com o amigo dele, Jonadab, para poder ter relações com a irmã, porque ela era irmã dele, era virgem, então ele não podia ter relações com ela. E ele faz uma armadilha, pede para mandarem ela lá no quarto, ela vai lá servir ele, cuidar dele, na maior pureza, e ele agarra a força e tem relações com ela, à força, e depois a Bíblia fala que depois que acabou o momento, ele sentiu uma aversão muito grande por ela, expulsa ela, humilha ela sai chorando, e Absalão, irmão de Tamar, ele vê a cena, fica enfurecido, mas a Bíblia diz que ele não faz nada, não fala com ninguém, guarda aquilo para dentro dele, e ele espera uma oportunidade, arma uma armadilha e mata Amnon, mata o próprio irmão, também era irmão dele. E aí a gente consegue ter a noção do estrago do pecado, o que o pecado faz na vida de um ser humano. O que um erro pode acarretar? Ele perdeu um filho, não dá nem para saber o que é pior. Ele perdeu um filho, por mais que era o filho do pecado, a Bíblia diz que ele jejuou, ele chorou, ele implorou, ou seja, foi algo que custou muito para ele, a morte do filho. Era algo importante, por mais que era do pecado e tal, foi concebido em adultério. Um dos filhos dele estupra a própria irmã e um dos filhos dele mata o irmão. Olha que coisa doida. Olha o que o pecado traz, olha a tragédia que o pecado traz para a nossa vida. Olha as consequências duras de um erro, de um ato sem pensar,
de uma atitude errada, da desobediência, né? Porque o pecado nada mais é do que a desobediência. Deus fala para a gente não fazer tal coisa, a gente faz. A gente se arrepende, Deus perdoa, mas as consequências vêm. As consequências são reais e são pesadas, irmãos. Depois disso, Absalão tomou o trono dele, passou a perseguir ele, um filho perseguindo o pai para matar. Davi teve que fugir da cidade, porque Absalão queria matar ele. Absalão toma as mulheres do pai, né, de Davi, leva para o terraço do Palácio Real e à luz do dia, para todo mundo ver, tem relações com ela, no meio do povo, todo mundo vendo, assim como Deus profetizou, que ele daria as mulheres de Davi para outro homem e faria as coisas, o relacionamento teria relações sexuais com as mulheres à luz do dia, e assim o filho fez, e depois de um tempo, mais para frente, Absalão morre numa batalha, e olha tudo que Davi passou por causa de um erro, por causa de uma falha, de um adultério que ele cometeu. Irmão, se a gente não vigiar, não tomar cuidado e mergulhar em certos erros, certas coisas, pode deixar acarretar feridas para a vida toda, né? Davi deve ter... Ele recebeu o perdão do Senhor, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele adquiriu a misericórdia de Deus. Davi, ele teve a misericórdia de Deus, mas ele deve ter sentido as marcas do que aconteceu com ele pela vida toda, até o final da vida. Ele deve ter lembrado dos filhos, a dor de perder filho, a dor de tudo que aconteceu, e a culpa, né? Sentir aquela culpa dele ter motivado isso, se é através dele que aconteceu isso. Então, o pecado, ele tem isso para nos oferecer: tragédia, dor, coisas ruins, maldição para a nossa vida, só tem a nos destruir. E se a gente não se consertar com o nosso Deus, se a gente não buscar levar uma vida que glorifica e honra o nome do Senhor, a vida pautada na palavra, a gente vai viver pecando, vai viver errando, vai viver caindo no erro e a gente vai ver diversas consequências na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor. E, para finalizar, nós temos que, na nossa cabeça, que a tentação, ela é invencível, é algo difícil, é algo que é muito difícil. Não, isso aqui eu não vou conseguir, isso aqui não dá para largar, não, isso aqui não tem como, isso aqui acaba comigo, essa parada aqui eu não consigo lutar contra. Só que a gente pensando assim, a gente está indo contra a própria palavra, né? Porque em 1 Coríntios 10:13 fala: não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês possam suportar. Então aqui Deus deixa claro essa ideia de que não existe tentação maior do que a gente pode suportar. E além disso, da tentação ser suportável, Ele mesmo nos dá o livramento, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, o Espírito Santo nos incomoda. Todas as vezes que a gente está prestes a cair em tentação, fazer algo errado, o Espírito Santo, Ele nos incomoda, Ele nos repreende, dá aquela alfinetada no nosso coração, tipo, não faça isso, isso é errado. E está todo o tempo nos capacitando, nos garantindo uma forma de a gente escapar. Ele provê o escape, a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia todo o tempo nos mostrando que é possível viver longe do pecado. É possível levar uma vida que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor. E a graça de Jesus, ela perdoa e salva, mas ela também nos capacita para fugirmos do pecado, para não vivermos no erro. Na passagem da mulher que ia ser apedrejada, todo mundo veio, escriba, fariseu, para tentar Jesus, e tentando achar uma brecha, algum erro nele, e tenta tentar Jesus, e fala: essa mulher aqui caiu em adultério, ela pecou e tal, adulterou, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E Jesus, ele fala: quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo larga a pedra e vai embora, só fica ela e Jesus. Então, essa passagem é muito, muito forte, porque ela mostra a misericórdia que Jesus teve, o amor que ele teve. Ele era o único ali que podia apedrejar, ele era o único que não tinha pecado. E ele resolveu amar, ele resolveu perdoar, ele resolveu transformar, ele
resolveu salvar aquela vida. E ele fala para a mulher, também eu não a condeno, vai, não peque mais. Ou seja, Jesus está todo o tempo nos capacitando a não pecar, a seguir em frente sem cair no erro, a mudar, a transformar, a viver uma vida diferente da que a gente vivia, a não cair nos mesmos erros. E se a graça de Jesus, ela não está capacitando nosso caminhar para não falhar, não está nos dando capacidade de lutar contra o pecado, algo de errado, algo não está certo, estamos andando errado, estamos vivendo o evangelho errado, porque a maior fonte de força contra o pecado, contra o erro, é o amor de Jesus, é o sacrifício dele, é o que ele fez naquela cruz, é o que ele passou, tudo que ele fez foi por amor, ele morreu pelos nossos erros, nossos pecados, e se isso não entristece a gente quando a gente peca, quando a gente erra, algo tá fora, a gente tá levando o evangelho de uma forma errada, e essa graça de Jesus é ela que nos capacita todo dia, é ela que nos transforma, é ela que nos ajuda a seguir forte, firme, olhando para frente, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. É através do sacrifício dele, através do amor dele, da palavra dele, de tudo que ele fez por nós. E essa é a promessa do evangelho, que através dele teremos nossa remissão dos nossos pecados e a nossa salvação, e um dia estaremos na glória com o nosso Pai. É através da graça, o favor imerecido, o amor que a gente não merece, que a gente nunca mereceu, e a gente não pode fazer nada para merecer esse amor, porque é um sacrifício muito grande, é algo muito além, que Deus resolveu nos amar e enviou seu Filho. E é esse sacrifício que tem que nos capacitar todos os dias para a gente viver uma vida nova, viver uma vida que agrada ao nosso Deus, uma vida que agrada ao Espírito Santo. E é através de Jesus que a gente consegue se manter firme, se manter longe das artimanhas do mal e que nos garante caminhar firme em direção ao alvo que é a salvação. Amém, irmãos?